Olá, bom dia! Hoje vamos falar da importância em cuidar da saúde mental dos filhos durante o divórcio dos pais. E também como ficar atento aos sinais que seu filho pode mostrar em casos de abusos ou qualquer tipo de violência. E quem vai esclarecer isso pra gente é a doutora Keila Rodrigues, que é psicóloga, e também a doutora Paula Maria, que é advogada e mediadora de conflitos. Olha só que tema super atual e importante. Doutora, então, no divórcio, né? O primeiro sintoma, assim, o primeiro sinal das crianças que aquilo incomodou, que pode causar problema, como identificar? Normalmente a criança ela tem um modus operandi, né, na vida. Ela costuma ter determinados comportamentos de acordo com a personalidade, temperamento, né? Mas você percebe uma mudança de comportamento da criança, né? Ela fica mais acuada, um pouco mais melindrosa, né? Chorona. Ela começa a ficar mais tímida, mais internaliza demais. Mas isso também é muito característico da própria criança, né? Porque tem crianças que é mais externalizante, né? Tem crianças que são, eu falo que tem dois tipos de criança, né? Aquelas que colocam para fora, aquelas que internalizam. Né? Então, dependendo da personalidade da criança, ela vai externalizar. Há crianças que, por exemplo, ficam mais agressivas. Por exemplo, aí os pais não conseguem identificar, ela está muito teimosa, ela está muito reativa na sala de aula, ela está batendo nos amiguinhos, enfim. E aquelas que são mais internalizantes, né? Aquelas que guardam mais, que choram, são mais choronas, né? Então, observar essa mudança de comportamento abrupta, né? Antes eram de uma forma, agora está se comportando de outra. Então, é ligar o sinal de alerta nesse momento. E é importante conversar também com a criança. Com certeza, o tempo todo, assim, sempre extrair da criança aquilo que ela está compreendendo sobre esse processo de divórcio, né? Eu falo para os pais assim, a gente precisa preencher as lacunas da imaginação dessa criança, que a falta de informação faz com que essa criança preencha essas lacunas com os piores cenários e catastróficos, né? Então é importante que a gente sempre tente compreender o que essa criança está assimilando daquela situação, o que ela está projetando, né? Dos desdobramentos disso, onde eu vou morar, com quem eu vou ficar, quem é o pai que eu vou gostar mais, vou ficar menos, né? Esses possíveis namoros que vão ter no futuro. Então, ela vai conjecturando tudo. Então, se a gente não extrair da criança e não colocar informações verídicas de acordo com a faixa etária delas, provavelmente a gente vai ter muita dificuldade no futuro. E qual a faixa etária, já que você falou de faixa etária, que afeta mais? Isso é muito característico. Acho que não tem uma faixa etária específica, depende da criança mesmo. E depende também do manejo parental, né? Depende da relação familiar, como essa família tem essa comunicação já pré-estabelecida. Então, se você já tem uma comunicação ruim antes, né, dessa comunicação entre pai e filho, nesse processo de divórcio piora consideravelmente. Então, aquela criança que às vezes já tem dificuldade de falar, de contar coisa para o pai, nesse momento ela vai ter mais dificuldade ainda. Mas se já tem uma prévia de uma boa relação, né, uma parentalidade mais próxima, né? Provavelmente essa criança vai ter menos dificuldade. Vai sentir? Vai sentir. Mas ela vai saber que tem lugar, né? A quem se ancorar, a quem procurar ajuda. E muitas vezes não tem essa ajuda, vem os conflitos, aí entra a doutora Paula. Exatamente. Então, como os pais devem lidar com isso? Quais são os conflitos mais comuns? Olha, Manuela, bom dia a todos. Em primeiro momento, até utilizando uma frase da Keila, quando ela fala dessa mudança de funcionalidade. Para uma criança, qualquer mudança no dia a dia dela já impacta. E agora imagina para nós adultos, enquanto num funcionamento, enquanto casal, numa rotina, quando isso se quebra. A mesma dificuldade de transacionar sobre o que fazer, quais lacunas preencher, acontecem com o casal. Sim. Então, os principais conflitos vão ser a comunicação. Logo, a comunicação não sendo produtiva, ela vai gerar desentendimentos. Ele vai ouvir A, ela está entendendo B, e daí geram outras questões. Sim. O manejo dos filhos, quem vai ficar com quem. Se a gente vai na questão jurídica, a gente teria ali partilha de bens, guarda, fixação de residência, essa convivência, que eu gosto muito de frisar sempre, que pai e mãe não visita, pai e mãe convive. Eu sempre falo nas minhas mesas que visita quem visita parente. Então, como é que vai se dar essa convivência? Como é que essa criança vai se sentir segura em estar na presença do pai e da mãe, de forma que não haja conflitos internos? Então, tudo isso passa por esse manejo dos adultos, que nem sempre tem, porque nessa ruptura nós vamos viver lutos. O divórcio também é um luto. E muitas vezes nem é pelo que aconteceu.
mas pela expectativa criada, a idealização que tínhamos do casamento é que não vai ser atendida. Sim. Então, isso muitas vezes pesa mais. Então, o ex-casal ainda está na expectativa do que eles viveriam, e isso não é mais realidade. Então, todo mundo entra numa parte disfuncional porque não sabe o que fazer. Sim. Aí vem a atuação dentro disso. E tem dois pontos também, né, interessantes, porque às vezes o casal separa e tem pai que também separa do filho. Sim, desaparece. Infelizmente. Mal, depois de a cada 15 dias e às vezes nem isso, né? E conheço alguns casos, inclusive. Já tem outros pais, não, que eu também conheço, presentes que querem a guarda compartilhada. Então, o que você percebe, tem percebido mais? Qual que é a orientação? O que seria melhor para a criança? Vocês duas podem até comentar sobre isso. Há muita confusão sobre o que é guarda compartilhada, na verdade, o que é convivência. Elas se mesclam, porque a guarda em si vai falar sobre as decisões sobre a criança, que ela pode ser compartilhada, onde ambos os pais vão sentar, conversar e decidir conjuntamente, ou ela pode ser unilateral. No ordenamento jurídico é dessa forma, em regra, né? Quando a gente fala da convivência, a gente fala dessa convivência alternada, mas tem gente que acha que a fixação de residência também pode ser alternada. Em regra, a fixação de residência deveria ser o lugar onde a criança fica, fixamente, para ela entender no contexto que ela pertence a um lugar. Mas existem casais, e aí vai muito da funcionalidade, da comunicação, da segurança que tem entre si com o menor, que fazem uma alternância de residência, num período onde fica uma semana com um, uma semana com outro, 15 dias com um, 15 dias com outro. Só que essa alternância de residência não é amparada juridicamente falando. Muda a questão da pensão também? E esse é o viés do porquê isso não é salutar muitas vezes para o menor. Porque às vezes quem está pleiteando essa alternância de fixação de residência não faz pensando na criança. Sim. O faz pensando no valor que ele vai despender a cunho de alimentos. Sim. Então você tira a criança do lugar de sujeito de direito e de amparo e passa a ter uma disputa patrimonial mais uma vez. E isso é extremamente prejudicial, não só para a criança, mas também para as partes. Mas aí, doutora Keila, então é importante, se for mesmo o caso, né, de uma guarda compartilhada, que seja para dar atenção realmente aos filhos, né? Eu conheço também um pai que mora no mesmo condomínio, inclusive facilita, porque a criança está ali já no mesmo condomínio, e uma semana com o pai e uma semana com a mãe. Psicologicamente falando ali, né, para essas crianças. É importante isso ou não? Eu acho que depende da família. Como sempre, a gente precisa ver caso a caso, né? Há famílias que isso, como a Paula mesmo disse, né, a doutora Paula disse, é um jogo de interesses. Então, a criança ela fica secundária nesse processo. Isso é prejudicial para todo mundo. Mas quando o intuito é de facilitar, é de aproximar, é de manter minimamente a saúde familiar, mesmo que esteja nesse processo de desconexão, isso é o ideal, que a gente tenha esse olhar, esse viés para a criança, e que essa criança ela tenha minimamente uma rotina pré-estabelecida. Né? Crianças, nós adultos, apesar de não gostarmos tanto da rotina, ela é estruturante para o ser humano. Então é importante que a gente tenha, a criança consiga compreender início, meio e fim, né? Quem eu vou estar, onde eu vou estar, como vai estar. Então quando a gente não tem essa previsibilidade, a probabilidade dessa criança entrar no estado de ansiogênico é enorme. E aí, em contrapartida, né, quando tem esses pais que não têm essa preocupação de sentar, conversar, orientar, prejudica mais ainda essa criança. Então, depende de cada caso, né, quando a família tem predisposição de querer ajudar a criança ou quando há uma luta mais relacionada à parte burocrática, financeira, né, de pensão. Aí vem também a questão, né, mesmo guarda compartilhada, o homem e a mulher às vezes casam novamente. Isso. Aí já é uma outra questão. É uma outra problemática. Tem muitos casos, né, no consultório? Tem. E é muito desafiador para a criança. Por que eu estou falando isso? Porque aí é quando a criança, de fato, concretiza o divórcio. Porque enquanto se fala do divórcio, para algumas faixas etárias, enquanto ela não tem essa ideia do imaginário, né, do concretização, fica uma coisa muito etérea, né, dentro do cérebro da criança. O que é divórcio? Não sei, é igual morte. Para algumas crianças, algumas faixas etárias não conseguem compreender a profundidade da morte, né? Essa lacuna, essa ruptura de nunca mais ver essa pessoa. Mas determinadas faixas etárias, essas crianças não têm essa concretização. Então, quando elas veem, de fato, a mudança estrutural da vida, quando elas veem que a rotina dela não vai ser a mesma, que a casa não vai ser a mesma, que a mãe ou o pai que elas idealizaram não vão ser os mesmos, estão mais estressados, estão mais ocupados. Essa mãe, teoricamente, vai ter que estar indo mais para o mercado de trabalho
aquelas que tinham maior disponibilidade dentro de casa. Então, essa mudança estrutural faz com que ela comece a desestruturar a própria criança, a mentalidade dela, porque ela vê aquilo acontecendo na prática, né, no concreto. E aí é que, de fato, que eu falo, né, que acontece o luto da criança, né? Esse luto começa a acontecer quando a vida, a rotina começa a entrar em colapso, né? De acordo com o imaginário dela, a expectativa que ela criava. Então, quando chega-se terceira pessoa, né, que não estava nos planos, e esse pai, de alguma forma, precisa demandar uma atenção para essa nova pessoa, essa criança se sente em segundo plano. Então, é importante que esse momento a gente preencha essas lacunas com informações importantes, né, que extraia delas como ela tem processado isso, para que ela não entre num estado de depressão, de ansiedade e por aí vai. Até porque, infelizmente, né, até corta o coração falar, mas é um tema que eu acho que é relevante. Muito. É importante falar, às vezes, no caso, né, quando o pai ou a mãe se relacionam com outra pessoa, ou até mesmo um outro parente ou um amigo da família, aí tem a questão da violência física. Sim, e acontece. Também, infelizmente, da violência sexual. Como lidar com isso? Como perceber os sinais, né, daquela criança ou até mesmo do adolescente? Sim. Então, normalmente os adolescentes, como eu já disse anteriormente, né, depende de cada personalidade de cada criança, né, elas vão externalizar. Mas, de forma geral, o que eu tenho percebido dentro da clínica, né, essa criança ela fica mais acuada ou mais agressiva, né, normalmente. Aparece isso em sala de aula, aparece isso com os amigos, aparece até com a relação com o pai. Essa criança ela não deseja mais estar em determinados locais, com determinadas pessoas, ela começa a ser mais seletiva, menos aberta, menos comunicativa. Então, assim, é ficar atento a essa mudança, né? A criança era de uma forma, o que aconteceu de uma hora para outra, né? E aí, dentro da clínica, a gente vai fazendo essa análise histórica, né? A gente faz a linha do tempo e fala, olha, ela era de uma forma, em que momento você percebe que essa criança mudou o comportamento? E, às vezes, ela nem tem coragem, porque é ameaçada, de falar para a mãe ou para o pai, ou aquele parente próximo. É importante, quando o pai ou a mãe perceber, talvez seja importante, pedir um apoio da professora, da escola, não é isso? Às vezes a escola é o lugar em que a criança vai dizer. Porque às vezes, dependendo da família, né, às vezes a criança não tem essa liberdade para falar com o pai ou com a mãe, porque é dentro de casa. Então, o medo da criança da mãe não dar o apoio, dependendo da comunicação, da relação afetiva, às vezes não há confiança dentro do próprio lar. Então, se o próprio lar, que deveria ser um lugar seguro, de amparo, de afeto, de cuidado, é um lugar inseguro, como é que eu vou me sentir segura para dizer e falar daquilo que eu sofri? Né? Então, às vezes, o espaço da escola é esse lugar em que a criança vai conseguir, né, externalizar e dizer, e a escola vai poder acionar a família. Eu acho que a Paula vai poder dizer melhor até nesse sentido, né? Doutora Paula, claro que for constatada mesmo a violência, tanto, né, física quanto sexual, o pai ou a mãe vão perder a guarda, não é isso? Começando por aí. Isso tudo passa também no sentido do que aconteceu, né? Vamos dizer que foi por um novo companheiro ou por um familiar. Aí a gente passa pela ação desses pais, de omissão ou de ação. Sim. Eu sempre falo num sentido de havendo a mudança, a escola sinalizou, porque é uma visão sistêmica sobre a criança. E aí a gente tem que usar uma ferramenta da mediação, que eu falo da escuta ativa, que não é só do que ela fala, mas de como ela age. Exatamente. Então vai procurar profissionais que vão detectar se houve essa violência ou não. Havendo, né, realmente ali comprovado, buscar uma delegacia especializada, buscar as medidas judiciais, porque existem medidas protetivas para mulheres, mas também existem para crianças. Sim. Então, se a criança está em risco, o primeiro passo é uma medida protetiva para que até que se esclareça realmente o que, de onde, como esta criança tem que estar protegida. É interessante isso, né? A medida então, protetiva para a criança. Para a criança, e é extremamente possível, não só em casos de violência física, sexual, mas também psicológica. Porque aí a gente passa pelas questões de alienação parental, nessa disputa que existem ali, porque nem sempre a violência, a maior dor é da violência física ou sexual. Existe a psicológica que não deixa marcas, que é muito mais difícil de se detectar, mas que se perpetua na vida da criança há muito tempo. Porque aí a gente está falando de um período onde o suicídio infantil é altíssimo. Muito grande. Tem aumentado. A busca das crianças dentro de internet por pessoas, e aí achando que ali são outras crianças, e aí entra numa rede de pedofilia sem saber, exatamente dessa não observação das violências, né? Então eu sempre falo, primeiro,
Analisou, a escola sinalizou, houve alguma coisa, busca um profissional, seja um IML, seja o psicólogo, seja uma delegacia para orientação, busque advogados para que possam tomar as medidas judiciais cabíveis no sentido de proteção, conselho tutelar também, mas às vezes nem sempre é dado a real atenção devida, porque eu já tive casos nesse sentido, onde para esconder a violência de uma parte, uma das partes, né, um dos pais ali, sabendo quem cometeu, abriu uma medida protetiva contra o outro pai, mesmo sabendo que ele não foi ele quem cometeu a violência, para proteger um terceiro. Então, por isso que eu falo que tem que ser tomadas medidas cabíveis para que se apure realmente o que está acontecendo e ali possa ter a sanção legal devida, porque toda violência tem que ser tratada efetivamente e de forma realmente numa resposta eficaz, uma resposta de que pare aquilo, então pelo órgão ou profissional competente. Bom alerta, doutora Keila. Então deixa um alerta também aí pra gente, importante. É importante essa violência psicológica, é algo muito sério, né? A gente fala sobre a violência sexual, enfim, verbal, né? A própria negligência, né? O fato da criança ser negligenciada, isso é uma forma de violência, né? Coisas que a gente às vezes não percebe, não vê, né? A negligência do afeto, negligência de questões básicas da vida, né? De alimentação ou de cuidados, mas essa violência psicológica que a Paula trouxe à tona é importantíssimo a gente citar, porque torna-se algo crônico, né? E normalmente, como não deixa marcas, isso se perpetua por anos e anos e anos. E a probabilidade disso ser muito mais marcante, causar traumas, né? Transtorno de estresse pós-traumático, depressão a longo prazo, transtorno de pânico, para esse jovem, adolescente, adulto, quanto maior exposto a esse tipo de violência, maior a dificuldade dessa pessoa mudar o modus operandi no futuro, porque são anos, né, de um comportamento que foi reforçado, neurologicamente falando, também isso é reforçado no próprio cérebro, né, assim, é uma forma como eu vivo, então eu vou me relacionar com você, com o outro, com todo mundo, esperando uma expectativa de como eu fui tratado nessa violência, então não fica só em casa, né, essa criança vai carregar essa forma, esse modo de operante para todas as outras relações sociais. Então, isso é muito cruel, sabe? Muito cruel. Então, é importante também deixar esse alerta, né, sobre a violência psicológica, né, que é algo pouco dito, mas muito preocupante e traumatizante. Alertas, nossa, muito importantes mesmo. Pais, vamos ficar atentos, né? Às crianças e aos adolescentes também. Sim, com certeza. Então, muito obrigada, doutora Paula Maria, advogada. Doutora Keila Rodrigues, psicóloga. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Amei aí os alertas também, a entrevista com vocês. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem Minuto TN especial de sábado novamente. Estamos de volta e tem mais um golpe na praça. Criminosos usam notificações falsas da Receita Federal informando que o contribuinte está em débito e precisa pagar uma multa. Vamos ver. O Fernando já perdeu as contas de quantas mensagens falsas recebe por mês no celular. Eu sigo até o ponto ali que eu sei que está seguro para poder justamente daí orientar quem eu conheço, né, os amigos, o entorno, para poder não cair nas armadilhas. Né? O golpe da vez funciona assim. Os criminosos enviam e-mails falsos sobre supostas pendências no CPF e exigem o pagamento de uma multa em até 2 dias. Uma estratégia para assustar a vítima e fazê-la agir rapidamente. Tem esse prazo, né, que eles estão colocando aí nessas mensagens de 48 horas para incitar mesmo o cidadão a sair correndo e regularizar isso e pagar essa multa. Né? Os golpistas ainda ameaçam que, se a situação não for resolvida, o CPF da vítima vai ser suspenso e as contas dela serão bloqueadas. Diante de tanta reclamação, uma mensagem foi emitida pela Receita Federal alertando que não enviem e-mails exigindo pagamentos ou regularizações urgentes por meio de links. A Receita tem lá umas formas mais técnicas de escrever e os golpistas estão aí conseguindo imitar o logotipo, as cores, o formato ali de correspondência que parecem com correspondência de mensagens da Receita, mas não são da Receita. Você clicar, você fornecer seus dados, sempre muito cuidado. Em primeiro lugar, desconfiar, né? Buscar uma segunda checagem, né? uma dupla checagem.
Você gosta de tomate? Sabia que ele previne doenças do coração e até câncer? Olha só. Vermelho, suculento e saboroso. O tomate é um dos alimentos mais consumidos no Brasil e no mundo. Além de dar sabor aos pratos, o fruto movimenta o setor produtivo. A Dona Marisa é uma das maiores produtoras do Centro-Oeste. Há décadas ela dedica sua vida no campo e não esconde sua paixão pelo que faz. Eu sou apaixonada por tomate, né? Eu fiquei muito tempo resistindo para não produzir tomate, mas meu pai sempre falava, planta tomate, planta tomate, planta. Ele responde muito rápido às adubações, ele cresce muito rápido, ele flora e o frutinho que você viu ontem pequenininho, amanhã já está do tamanho de uma azeitona e já vai crescendo muito rápido. O tomate também é um aliado da saúde. Ele previne doenças cardiovasculares e até alguns tipos de câncer, ou seja, um ingrediente poderoso para a nossa alimentação. Temos alguns estudos mostrando que o consumo diariamente de tomate pode prevenir o desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Além disso, ele tem vitamina C, que ajuda no fortalecimento do sistema imunológico, evitando também a entrada de doenças virais. Você sabia que o tomate já foi muito temido no passado? Atualmente, o uso de defensivos agrícolas é bem mais controlado que há décadas atrás. Mas cultivar esse fruto não é tão simples assim. O tomate exige cuidados e qualquer variação no clima pode afetar a produção e o preço. Nessa época do ano, o tomate é muito caro, porque a chuva não deixa produzir, né? O ano passado, ele deu um prejuízo gigantesco no Brasil inteiro, porque ele não tinha preço. No Brasil, o tomate é cultivado em várias regiões, mas Goiás, São Paulo e Minas Gerais lideram a produção. Dona Marisa destacou que no ano passado, os produtores do DF tiveram a produção afetada pela traça do tomateiro, que prejudicou até metade da safra. Ela tem que estar sendo cuidada todos os dias, porque realmente o ataque por ser fruto, ser doce, atrai muitos insetos. Seja na pizza, no molho da macarronada ou naquela salada refrescante, o tomate conquistou o mundo. Que tal aproveitar e preparar um prato especial com ele? Agora vamos conhecer a nova sede do Notaer, o Núcleo de Operações Aéreas. E quem foi conferir foi o repórter Luciano Rosetti e o cinegrafista Francisco Abreu. A estrutura nova tem 2 andares, um prédio que está no complexo do quartel de Maruípe, em Vitória. O Núcleo de Operações Aéreas, o Notaer, completou 33 anos de missões super importantes. E hoje somos nós que vamos ter uma missão, viu? Embarcar com nossos amigos militares em um sobrevoo pela Grande Vitória na nova aeronave, a H-130, que chegou no último dia 30 de janeiro. Eu tô preparado, mas sempre tem aquele friozinho na barriga, né? Ainda mais quando o helicóptero já tá com as hélices, girando pra valer. E a gente agora vai conhecer a nova aeronave do Notaer, embarcar aqui nessa missão, nessa aventura. Uma aventura muito legal para mostrar como que é a vida de quem trabalha nessas importantes missões do dia a dia. Bora com nós, bora com a gente. Cinto afivelado e bora, levantando o voo. A região metropolitana do Espírito Santo é simplesmente deslumbrante, uma pintura. Eu não vou nem falar mais nada não, vamos apenas curtir a paisagem. Impressionante também é a quantidade de missões que esses militares cumprem todo mês. O Notaer atende cerca de 40 missões por mês das mais variadas naturezas. São acidentes, incêndios, resgates de pessoas. E eles estão nessa missão aqui, eles estão nessa missão todos os dias, atendendo as mais diversas ocorrências aqui na Grande Vitória e no estado todo. Uma dessas tantas missões foi a de um bebê resgatado no município de Santa Teresa. O caso foi em setembro do ano passado. A criança, que na época tinha apenas 1 aninho de idade, se afogou numa piscina. A menina teve que ser levada às pressas para o Hospital Infantil em Vitória. E como é que ela foi? Numa aeronave do Notaer.
Em novembro, mais um caso, dessa vez de um homem de 45 anos que foi soterrado em uma obra na Praia do Morro, em Guarapari. Ele ficou 20 minutos embaixo da terra. O corpo de bombeiros foi acionado e fez o resgate da vítima. O trabalhador foi levado pelo helicóptero do Nota Air para o Hospital de Urgência e Emergência aqui na capital. Tá vendo aí, né? A importância do trabalho deles. São 5 aeronaves em operação. Em 2024, foram 1.292 horas de voo com todas as aeronaves em todas as missões. 1/3 dessas missões foram a serviço médico, atendendo a Secretaria de Saúde. Mas chegou a hora de desembarcar. Muito bem, missão dada. É missão cumprida, como se diz, né? Repito a informação que eu falei agora há pouco. São cerca de 40 missões por mês que essa galera aqui tem que dar conta, viu? Das mais diversas naturezas, tá? Eles atendem ocorrências de incêndio, combates a incêndios, em vegetação, em residências, também resgates médicos, transporte de órgãos e tudo que você imaginar, né? Se uma vítima se acidenta, né? Se a pessoa é vítima de um acidente no meio da BR, é essa galera que vai atender a ocorrência, tá? Resgatar as vítimas, levar para os diversos hospitais, enfim, eles atendem muitas ocorrências, como eu falei agora há pouco, cerca de 40 ocorrências ou missões por mês. Trabalho mais que necessário, atendendo o Espírito Santo de norte a sul. E agora você vai conhecer um caso raro que aconteceu aqui no Espírito Santo. Uma mulher engravidou de forma natural de trigêmeos e os bebês já nasceram. Entre fios e monitores, 3 pequenos corpos respiram fundo no calor do colo dos pais. Durante a última semana, os trigêmeos foram cuidados pela equipe da UTI infantil do IMAB em Vila Velha. Mas agora, nada mais os separa da pele de quem esperou por esse momento com tanto amor. Se Deus me deu é porque eu tenho capacidade de cuidar dos 3 e mais 2 que estão em casa, dos 5. As 2 meninas e o menino nasceram prematuros, com 32 semanas, pouco mais de 8 meses de gestação. Para a dona de casa, que já era mãe de 2 crianças de 6 e 8 anos, o resultado da ultrassom foi uma surpresa. Foi um baque de vez, foi coração a 1000. Na mesma hora a pressão foi lá em cima, depois desceu lá embaixo de novo. Aí... Você estava sozinha? Estava sozinha no dia, meu esposo estava trabalhando e minha cunhada ficou com meus 2 pequenos, tenho 2 pequenos ainda, sem acreditar. Ana Clara conta que tomava anticoncepcional e engravidou durante um curto período que precisou usar antibiótico. Eu não sabia que eu podia tomar antibiótico, eu tomei antibiótico por causa que minha unha estava inflamada. Daí começou a atrasar tudo. Aí não, tem alguma coisa errada aí. Aí eu continuei tomando mesmo assim, depois que atrasou tudo, continuei tomando. Aí depois eu tive uns 2 períodos de sangramento, o que é isso? Para tudo, o que é isso? Aí eu fui e marquei uma ultrassom. No que eu marquei a ultrassom, apareceu os 3 bebês. A ciência comprova aquilo que o instinto já sabia. O colo dos pais é um poderoso aliado no tratamento de bebês prematuros. O método canguru reduz em 50% o risco de hipotermia, melhora os níveis de oxigênio no sangue e fortalece o vínculo afetivo. Bebês que recebem esse tipo de cuidado costumam receber alta até 7 dias antes dos demais. A gestação natural de trigêmeos é bem rara, como explica a médica. Gestação trigemelar, que envolve o desenvolvimento de 3 fetos simultaneamente, é considerada uma ocorrência rara na reprodução humana. Este fenômeno é mais comum em mulheres que têm uma predisposição genética para a ovulação múltipla. Existem algumas condições que favorecem a gestação trigemelar, como por exemplo a idade da mãe. Mulheres mais velhas, especialmente aquelas entre 30 e 40 anos, têm uma maior chance de liberar múltiplos óvulos durante a ovulação devido a alterações hormonais. Uma gestação rara no Brasil e no mundo, ainda mais sendo uma fertilização natural. Nos últimos 6 anos, o Espírito Santo registrou apenas 125 nascimentos de trigêmeos ou mais. Estudos mostram que a incidência de gestações múltiplas pode variar entre diferentes grupos étnicos, sendo mais comum em mulheres de ascendência africana do que em mulheres de ascendência asiática ou europeia. A gestação trigemelar é sim um fenômeno raro,
que pode ocorrer então devido a uma combinação desses fatores genéticos, hormonais e ambientais. Agora o casal de Itapuã conta os dias para levar os novos integrantes da família para casa. Um novo capítulo começa e com ele um amor multiplicado por 3. 5 crianças pequenas com um só trabalhando é muito difícil, mas Deus vai ajudar a gente. Teve pessoas também que ajudam a gente, graças a Deus. E assim, bora pra frente. E o Minuto TN especial de sábado fica por aqui. Um excelente final de semana e até a próxima.